versículo 6, diz assim: não que a palavra de Deus haja falado, aleluia, vou repetir, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Já é a segunda vez que Deus fala aqui na igreja a respeito dessa palavra. Eu não vou me alongar muito, eu estou sem óculos, e para ler sem vai ser difícil, mas eu vou só aqui comentar algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que verdadeiramente buscar entendimento no Espírito Santo de Deus e na palavra, de todas as coisas que vêm e que chegam até nós, seja principalmente a respeito da palavra do Senhor. Muitos hoje usam das redes sociais para falar de Jesus, mas muitos usam para falar de Jesus porque hoje meio que virou modismo, né? Todo mundo querer ser cristão, todo mundo falar do Senhor, todo mundo fazer as coisas dizendo que está pautado na palavra do Senhor. E aí pega versículos isolados da palavra, pega algo que Deus ministrou, falou, e não lê todo o contexto daquilo que Deus está falando, e prega em cima daquilo, ministra em cima daquilo, prega a prosperidade, prega várias coisas, falando de várias coisas. Teoria da prosperidade, teoria da cura, teoria do milagre, teoria da água, teoria da gravata, do terno, do lenço, do chapéu, ou seja lá, daqui um pouco tem chinelo, daqui um pouco tem vestido, daqui um pouco tem cabelo, daqui um pouco tem tudo. E eu vi, o Brian me mostrou ontem um vídeo onde uma igreja lotada, como eu nunca vi na minha vida, cheia de homens e mulheres que não estão dizendo que são cristãos, mas que não vivem aquilo que a palavra diz para que nós vivamos. Se são cristãos e leem a palavra, estão dizendo que são cristãos, então por que ainda estão em pecado? Pecado de sodomia. Lá em Gênesis 3, Deus fala que Deus fez homem e mulher. Fez o homem que é da mulher e a mulher que é do homem. Deus abençoou o sexo no casamento. A partir do momento em que eu não sou casada, a partir do momento em que eu não estou pautado na palavra do Senhor, e eu digo que eu sou, e eu vou para redes sociais e lá eu boto dizendo que eu sou de Cristo, mas eu não vivo a palavra de Cristo, então eu estou sendo hipócrita. Eu estou vivendo, como diz aqui a palavra, nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos aqueles que falam em Jesus, mas não vivem o Evangelho, as boas novas, são cristãos. Crente, todos nós somos. Até o diabo é. Crente é todo aquele que acredita em Jesus. O diabo é crente. Ele mais que ninguém é crente, porque ele veio, ele sabe. Ele andou lado a lado, conviveu.
era anjo, ministro de louvor e adoração do Senhor. Ele ministrava todos os louvores, todas de manhã, de madrugada. Ele colocava os anjos, serafins e querubins para adorar o Senhor. Então, ele sabe. Aí depois que passam aquela imensa igreja, lá falando, louvando ao Senhor e dizendo, nós somos de Cristo. Aí o diabo vem uma estrofezinha, como se o diabo falando assim, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque eu tenho autoridade para lançar vocês no inferno. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo sabe, o inimigo conhece. O inimigo sabe quando a gente está pautado na palavra, quando a gente está andando na palavra. O inimigo sabe quando nós estamos andando em espírito. O inimigo sabe quando eu e você, quando nós somos verdadeiros cristãos. O inimigo sabe. Ele sabe e respeita. Ele sabe e ele respeita. Ele pode andar ao meu derredor, ao teu derredor, mas ele não nos toca, porque o Senhor não permite. Mas ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe exatamente o que você, o que nós fazemos a partir do momento quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa. Enquanto está aqui no pensamento, está aqui no coração, ele não tem poder nem autoridade nenhuma para saber o que se passa no meu coração, no teu coração, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Mas o Senhor tem. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Mesmo antes de eu abrir minha boca para falar, mesmo antes de eu sondar os meus pensamentos, Deus já sabe tudo que eu vou falar com Ele. Deus sabe tudo que se passa no meu coração, no teu coração, no nosso coração. Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado quando você clicar lá e vier para você um versículo. Vai lá, abre a palavra, consulta nas escrituras se aquela palavra realmente veio da nossa Bíblia, a Bíblia, nossa, cristã. Porque hoje em dia tem uma Bíblia aí que foi tirada vários versículos, várias coisas que condenam essas práticas errôneas, práticas do pecado, tirados da Bíblia. Então, tudo que você ouvir, tudo que vier para você, tudo que mandarem para você, seja aqueles dizeres bonitinhos, seja que parece, o diabo ele é astuto, cuidado. Vá, olhou, mandou, vai lá, abre a palavra e consulta para ver se realmente está na palavra, está na Bíblia. Na Bíblia cristã, na nossa. Não é aquela que o homem está escrevendo de acordo com o seu interesse, de acordo com as suas próprias cobiças e concupiscências da sua carne. Então, cuidado, meus irmãos. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento, peça entendimento, peça discernimento no Espírito Santo do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados. A palavra de Deus nos alerta e nos diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar em todo tempo, orar em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, com tudo que chega até nós, até mesmo quando vem uma bênção, até mesmo quando somos abençoados. Outro dia eu ganhei um presente e eu falei para Deus, e veio naquela hora que eu senti, eu fiquei alegre depois, e botei, na hora que eu fui botar no meu armário, Deus falou bem assim: você orou pelo presente que você recebeu? E eu parei, eu falei: Senhor, eu não orei. Ele falou: pois é, você não sabe de onde veio, de onde vem, ou quem deu, ou quem é o dono da loja. Tudo que chegar diante das suas mãos, ore, seja comida, seja bebida, seja sapato, seja roupa, seja sabonete, seja alimento, tudo nós devemos orar. Porque tem muitos empresários que são donos, aí grandes empresários, das coisas que vestimos, que bebemos, que comemos, que usamos, perfumes então, roupas então, tem um tal de roupas aí,
que só Jesus na terra. Então tudo que vier até a nós, ore, consagre ao Senhor, porque nós não sabemos. Então nós devemos consagrar tudo que chega, seja alimento, seja comida, seja calçado, seja roupa, seja até mesmo a palavra que enviam para você, para nós. Vá lá, consulte, pega a Bíblia, chegou para você, vai lá, abre, deixa eu ver se é isso mesmo que a palavra diz, deixa eu ver se concordo, vai lá, se foi, amém, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigada, Senhor, não foi, cuidado, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão e herdarão o reino do céu, e nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ouvir a diaconisa Elaine para louvar o Senhor pelas ofertas que ela sentiu no coração. Amém, igreja? Gostaria de Pai Senhor, amém? Está louvando pelas ofertas? E daí eu trazer uma palavra lá, acabei perdendo ali, aí está só louvando pelas ofertas também. E aí basta Jacira Silva. Basta que me toques, Jacira Silva. Seria sobre a minha ajuda, amém? Aleluia. Glória. Aleluia. Glória.
que me toque, Senhor. E Deus está tocando no nosso coração nessa noite. Cada dia que vem que a gente vem para a igreja, né? Deus toca cada vez. Mas Deus tem que trabalhar muito na vida da minha prima Rosa, da família dela. Eu não quero que ela vá na igreja depois que sofrer alguma coisa, que Deus quando aperta, né? Eu já senti na pele e sei como é que é. Mas eu creio que a hora dela vai chegar. Só falta um empurrãozinho, mas eu estou tão longe para dar um empurrão, mas Deus está mais perto, né, dela do que eu. E temos que colocar tudo na mão do Senhor. E se a gente passar à frente de Deus, nada vamos fazer. Amém, igreja? Eu quero chamar o diácono William para orar o pastor Carlos. Entregar o pastor Carlos na mão do Senhor. Ele já é uma bênção, né? Mas ele quer ser mais abençoado. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Em nome santo do Senhor Jesus. Estamos na presença do Senhor mais uma vez. Estamos orando ao pastor, amém? Soberano Deus, eterno Pai. Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Escutar a Tua palavra, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, que Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja derramando bênção, Pai, na vida do pastor Carlos, Senhor. Usando ele como Teu querer, a Tua vontade, Senhor Jesus. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor, vai usando ele, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, que Teu Espírito Santo esteja capacitando ele, livrando ele, meu Pai, todo mal. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor, esteja, meu Pai, na Tua presença, Senhor, ele, a família dele, Senhor, a irmã Diva, Senhor, os filhos, Senhor, na Tua presença, Senhor Jesus, vai cuidando, guardando, livrando todo mal, Senhor, dando saúde, meu Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, a família da irmã Eucineia, Senhor, no santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai trabalhando na vida dela, Senhor, na vida da família dela, do esposo dela, Senhor, caindo bênção sem medida, Senhor da glória, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um, Pai, nesta noite. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor, vai trabalhando na vida da irmã Elaine, Senhor, no santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. E trabalhando no meio da família dela, Senhor, Teu Espírito Santo deixe cuidando, guardando, livrando todo o mal, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor, a minha família nas Tuas mãos, Senhor, a família dos irmãos da live nas Tuas mãos, Senhor, vai tomando de conta, vai guardando, vai livrando, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja ajudando, capacitando cada um nesta noite, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ei, meu Pai, Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja ajudando o pastor Carlos, Senhor, trazendo uma palavra, Senhor, fortalecendo nosso coração, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, está entregue nas Tuas mãos, Senhor, vai guardando ele, livrando todo o mal, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, amém. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, muito bom nós estarmos aqui mais esta noite. Que o Senhor venha nos cobrir com as suas mãos potentes, nos ajudar a transpor com as barreiras, com as necessidades. Que o Senhor venha estar nos livrando de todo o mal. Aleluia, glórias, glórias a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a estar abrindo as Sagradas Escrituras em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Amém? Aleluias. Glórias, glórias a Deus. Glórias a Deus. Fechou, diga amém. Não, filha, para você ficar tomando conta do negócio, vamos ver. Estou olhando. Aleluias. Podemos ler? Amém. Portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor,
amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mim, aleluia, ou melhor dizendo, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Amém. Podeis assentar. Aleluia. Me diga onde está o versículo chave desse texto. Amém? Glórias a Deus. Fiz uma pergunta para a igreja. Capítulo 4, do 1 até o 9. Nesses 9 versículos que nós lemos, onde está o versículo chave? Amém? Glória a Deus. Aleluia. 6, versículo 4. Já saiu. Onde está? Aleluia. 4. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele fala conosco. E às vezes a gente pensa que a Bíblia ela está atrofiada, pensa que a Bíblia está bitolada, pensa que a Bíblia é algo que já foi há muito tempo, não é hoje mais. Mas o versículo chave do capítulo 4, do versículo 1 ao 9, está no versículo 6, onde o Senhor diz: não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. O que o Senhor fala conosco? Não estais inquietos por coisa alguma. E o que tem acontecido nos últimos dias com cada um de nós? Nós estamos inquietos. Nós estamos vivendo momentos que nunca esperávamos que viéssemos viver. E nós estamos vivendo. E às vezes, amados irmãos, a gente tem visto situações acontecer diante de nós e a palavra diz que nós estejamos sóbrios. Mas o que tem acontecido, a nossa sobriedade, ela é marcada pela nossa humanidade, porque sendo humano, a inquietude ela tem vindo sobre nós. E muitas pessoas que não estão inquietas estão sobre o uso de entorpecentes, sobre efeitos de álcool, e aí elas não veem as coisas que têm acontecido diante dos nossos olhos.
Porque quando você está dopado, você não olha e não vê as coisas que têm acontecido. Vegeta. O mundo ele passa, os dias passam, e você não toma ciência das coisas que estão passando a essas pessoas. Hoje mesmo eu tive que ir no centro da cidade para estar dando uma olhada ali em algo que eu fiz ontem. E quando eu estava voltando de carro, eu estava vendo uma senhora dos seus 60 e poucos anos. Ela estava sentada no meio fio, onde passa os carros em alta velocidade, e ela estava assim, deitada assim, tentando levantar daquele meio fio. Ela estava embriagada, ela estava cheia de entorpecente. E aí a vontade da gente é de parar o carro e ir até ali, mas quantas pessoas estavam do outro lado da pista? Tinha mais de 60 pessoas ali. E a gente olha que nós precisamos estar sóbrios. E a nossa sobriedade, mesmo com essa inquietude, o Senhor nos chama à oração, o Senhor nos chama às súplicas. E Ele vai dizer comigo, contigo, preste bem atenção: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. Ele está falando para mim e para você: olha, me pede, porque eu conheço, aleluia, as tuas petições. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Coloque diante de Deus, faça-as conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Porque pelas orações e súplicas, e agora ele diz ações de graça. Ação de graça é depois que você recebe alguma coisa, e ele está colocando orações e súplicas. Quando ele fala, ele já tem a certeza daquilo que ele coloca para mim e para você. Ele tem a certeza que o Senhor já respondeu. E a gente precisa entender que nesse tempo presente, onde nós estamos vivendo, tantas coisas ruins, tantas coisas que têm acontecido que nós não acreditávamos que ia acontecer, que tem acontecido diante dos nossos olhos, só através da oração, através da súplica, que nós vamos alcançar um coração sábio. Nós vamos ficar, como eu posso dizer, em segurança. Nós precisamos entender isso. E tem nas Sagradas Escrituras diversos versículos, diversos salmos que fala dessa segurança que a gente tem em Deus. O capítulo 91, ou melhor dizendo, muitas pessoas dizem que Salmo não tem capítulo 91, tem número 91, né? É um conjunto de livros. Então 91 de Salmo vai dizer que ali a epígrafe do texto que os estudiosos colocam, diz a segurança daquele que se refugia em Deus. Então nós precisamos a cada dia, como disse a missionária Lucinéia aqui, falando a respeito da sua prima, que nós precisamos nos refugiar em Deus antes que os dias maus cheguem até nós. E quando nós nos refugiamos em Deus, há socorro. Essa semana passada, parece que domingo passado, não, foi dia 1º, a missionária Diva estava falando aqui a respeito do primo que caiu de moto, estava sem capacete, bateu com a cabeça ficou inchada, ficou em coma, induzido ali para ver se desinchava e pudesse fazer a operação. Ele acabou falecendo. E a gente precisa entender que coisas como essa acontecem. Eu lembro a esposa de um amigo que mora aqui dentro, e ela saiu um certo dia, pegou uma moto aqui com um rapaz, foi buscar um entorpecente. Quando chegou em determinado ponto, o cara parou a moto, parece que deu um cavalo de pau, ela caiu da moto, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. Então nós precisamos buscar ao Senhor antes que chegue o dia mau. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque o Senhor traz sobriedade sobre a nossa vida. Mesmo estando passando por situações difíceis,
nós precisamos entender que o Senhor, Ele diz para mim e para você: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Nós precisamos colocar as nossas súplicas. Eu sei que todas as vezes, amados irmãos, quando eu estou diante de um prato de comida, e aí os filhos falam assim: já orou, pai? Né? E a gente fica, talvez a Diva ora, eu oro, e talvez eles estão demorando muito para chegar à mesa. A Diva, então, quando ela vai orar na hora do almoço, pego uma colher ou não pego, pego uma colher ou não pego, falo: vai agora ou não vai? A Diva está orando, e eu querendo comer, a Diva está orando. Aí tem vezes que eu não aguento dela orar muito, né? E eu estou com a colher na boca, ela fala: tem que esperar terminar a orar. Eu falei: mas a oração é abençoar o alimento, né? Agradecer a Deus. E aí a gente precisa entender, amados irmãos. Então, todas as vezes que eu estou ali alimentando, a cada colher de comida, eu agradeço a Deus. Falo: Senhor, muito obrigado. Eu entro dentro do carro, falo: Senhor, olha, conduz esse carro. E esse meu carro já está pela misericórdia de Deus, né? O Senhor já está ali com as asas dos anjos, levando esse carro. Eu falo: Senhor, coloca a tua mão no volante, o Senhor venha guardar. Então, as nossas orações e súplicas, essas orações e súplicas têm que estar diante de Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus. E nós tivemos um acontecimento aqui essa semana, que a Diva ficou assustada, todo mundo ficou assustado, e a gente fica numa situação assim muito difícil, que nós nunca imaginávamos que ia acontecer tanta coisa conforme tem acontecido. Parece que nós estamos vivendo na guerra do Golfo, parece que nós estamos vivendo país em guerra. Então, a nossa guerra, a guerra que tem acontecido conosco, não é uma guerra de país contra país, é uma guerra urbana, a qual nós estamos perdendo os nossos jovens, estamos perdendo muitas pessoas por balas perdidas. E a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa clamar ao Senhor, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne, e a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então o Senhor, Ele vai falar conosco para nós estarmos orando a respeito de espíritos que não louvam o nome do Senhor. E esses espíritos que agem nas regiões celestiais. Quando eu estou falando do universo, eu não estou falando lá dentro do céu, não, aonde Deus tem todo poder, Ele tem todo poder em todos os lugares. Mas a gente sabe, amados irmãos, que o inimigo de nossas almas, eles têm agido, muitas vezes entrado em pessoas para provocar tantos males, tem entrado em pessoas para causar tantas desgraças. E muitas vezes a gente não entende essa situação toda, né? Eu ganhei um ventilador, conforme a missionária Diva trouxe aqui uma palavra, né? A respeito do que ela trouxe, de orar pelo que está ganhando, né? E nós ganhamos um ventilador que ele tem um nome, o ventilador tem um nome, e quando chega no final da frase, ele dá destaque à última palavra, né? A última palavra é Zé. Aí eu olhei para a Diva e falei assim: aí, Diva, mensagem subliminar, porque ele trouxe o nome do ventilador, e quando chegou o último, as duas últimas palavrinhas, ele deu destaque. Ele está dizendo que está presente na marca desse ventilador. Então a gente precisa estar orando, a gente precisa estar clamando, porque muitas vezes, amados irmãos, essas mensagens subliminares você não entende, mas nós precisamos orar, consagrar, nós precisamos nos consagrar os portões de nossa casa. Eu estava vendo um vídeo hoje, né? Talvez você pense que não, né? Mas as coisas estão tão ruins, né? Que a senhora, ela estava lavando a escadaria da sua casa, quando de repente veio um homem com a bolsa de correio.
e veio ele segurando aquela bolsa e andando rápido na direção dela. Ela notou, ela maldou aquela situação e ela saiu correndo para dentro da sua casa, para a varanda. Ela trancou o portão. Na hora que ela trancou, o homem meteu o braço no portão assim, querendo entrar, mas ela já tinha trancado o portão. Então a gente precisa entender. Ontem o meu filho falou que esse negócio que está dando aí com o governo, que é para você consultar os fundos de 5 mil reais que o governo está dando aí. Quando ele foi fazer a consulta, disse que ele tinha que depositar ali 60 reais. Ele depositou 60, depois pediu mais 30, ele depositou os 30. Quando chegou de manhã, ele falou: mãe, eu caí num golpe. E aí perdeu 90 reais. Então a gente vê que o inimigo, ele é astuto em todas as situações. Eu estava conversando com o meu tio, que eu trabalhei na sexta-feira com ele, e o meu tio estava falando que estava passando no Fantástico curso para ser vigarista. E o curso para ser vigarista, para fraudar as pessoas, esse curso tinha mais de 200 pessoas no curso. Eu fiquei abismado com isso. As coisas estão assim, diante dos teus olhos acontecendo. Muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não dá ênfase. E a gente olha, muitas vezes, as autoridades de um lado e aqueles que não têm autoridade, que vivem à margem da sociedade do outro lado. E a autoridade que está aqui, ela não faz nada com aquele que precisa ser repreendido. E a gente precisa entender, e eu falo com todas as palavras, com todas as letras, que a última barreira que está tendo no mundo ao qual nós vivemos, aleluia, é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A última barreira, se o inimigo de nossas almas, ele passar por cima dessa barreira, ele quebra tudo, faz uma bagunça geral. Aí você não terá mais segurança dentro da tua casa, segurança dentro da tua igreja, segurança no estabelecimento de trabalho. Você não terá mais. A gente já passa uma situação difícil, mas a gente sabe que a gente tem um Deus, a gente sabe que Deus está presente na nossa vida, a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Mas a gente precisa orar, a gente precisa suplicar, a gente precisa clamar a Deus, porque é pela intervenção do Espírito Santo de Deus que nós encontraremos socorro para as nossas almas. Então, nós não podemos ficar de qualquer maneira. E às vezes, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que quando nós entramos dentro da casa do Senhor, quando nós buscamos uma palavra na Bíblia, quando nós vemos algumas pregações, e as pregações, amados irmãos, e essa palavra que ela traz, muitas vezes as pessoas não conseguem trazer ela elucidando de acordo com as coisas que têm acontecido nos tempos atuais. E a gente precisa entender que, assim conforme a missionária Diva disse, e a gente precisa entender, amados irmãos, que muitos têm corrido, muitos têm buscado casa, muitos têm buscado riqueza. Obrigado, missionário. Muitos têm buscado riqueza, muitos têm buscado uma coisa, têm buscado outra, mas a gente precisa entender que a melhor coisa desse mundo, a coisa mais necessária desse mundo é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem casa, não tem carro, não tem nada, riqueza nenhuma, se não for a presença de Deus. A presença de Deus é o tesouro que nós precisamos para as nossas vidas. Muitos têm confiado em carros e cavalos, mas o salmista disse: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor que fez o céu, que fez a terra. Nós precisamos então confiar no nosso Deus. Confiar como, pastor Carlos? Orando, clamando. E esse orar e clamar, não falar: eu vou tirar um tempo de joelho dobrado dentro do meu quarto. Sim, é benéfico, é bom, mas as Sagradas Escrituras diz: orai em todo o tempo e lugar. Como? Como nós vamos orar em todo o tempo e lugar? Como, gente? Como que a palavra fala? Sem cessar. Sem cessar. Eu estava contando lá na sala de oração, né? Nós fomos lá
Foi até bom aquele dia que a gente foi lá, conversou, eu e a irmã Né, eu sou Manuel, a Né, mas eu sou Manuel, doido para dormir, eu lá conversando, batendo papo com eles, né? E aí, a gente conversando, daqui a pouco a irmã Né, ela levanta e fala assim: olha, meu sobrinho, ele estava sentado na poltrona e ele estava assim com a cabeça de lado. E ele estava vendo televisão com a cabeça de lado. Quando veio uma bala, passou aqui. E se ele tivesse virado com a cabeça de lado para cá, ele tinha morrido. Neto dela. Mas ele estava com a cabeça para cá. E a pessoa que me sucedeu ali na sala de oração a falar alguma coisa, ele diz assim: os anjos do Senhor estavam acampados dentro da casa dela, trazendo livramento. O Senhor estava guardando aquela casa. E a gente pode ver, amados irmãos, que realmente o Senhor estava dentro daquela casa. Realmente o Senhor estava protegendo. Porque o que diz a palavra do Senhor, amados irmãos? Quando a gente olha para uma mulher nas Sagradas Escrituras, a gente olha a respeito de Raabe. Raabe, ela era o quê? A ovelha negra da família. Raabe era o quê? A ovelha negra da família. Raabe era prostituta. A vergonha da mãe, a vergonha do pai, a vergonha dos irmãos. Mas a Raabe, ela que dava o sustento para dentro da sua casa. A Raabe, que quando viu os espias chegar, ela guardou os espias, guardou os homens de Deus. E conforme ela falou assim, o coração, aleluia, do povo tem se desmaiado. Não há força em um só homem aqui dentro dessa cidade. Raabe fala com os espias. Ela fala que todos perderam a força, que todos já estão condenados. Mas ela diz assim, preste bem atenção o que ela diz. Ela vai falar assim: olha, mas quando vocês entrarem por essas portas, lembra da minha casa e da minha família. Tinha uma mulher ali que era pecadora, mas que estava buscando a presença de Deus. Uma mulher que estava deixando o seu passado no passado e indo em um futuro promissor, que é a palavra de Deus. Raabe está na genealogia de Jesus. Ela deixou o seu passado ser enterrado e nasceu uma nova criatura para Deus. Ela estava orando e clamando ao Senhor. Quando os muros de Jericó caíram, a casa de Raabe estava em cima do muro e a casa dela não caiu, porque na casa de Raabe tinha um filho de escarlata na janela, e ali por onde desceu os espias, ali já simbolizava o sangue do cordeiro. E assim é na minha casa e na sua casa, é marcada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A proteção na minha vida, a proteção na tua vida, por aquele que nos amou primeiro, por aquele que nos escolheu. E por causa disso, amados irmãos, há essa firmeza na minha vida, há essa firmeza na tua vida, há essa proteção, há esse cuidado de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente fica numa situação, conforme nós vimos aqui no início, o Senhor trazendo para mim e para você: não estejais inquietos por coisa alguma, eu estou contigo, eu te guardo, eu trago beneficência sobre a tua vida. E a gente precisa entender isso, o cuidado de Deus, o cuidado do Espírito Santo, o cuidado do Pai. Nós precisamos entender que Ele tem cuidado, Ele tem protegido, Ele tem feito toda a diferença. Mas nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de suplicar. Como é a nossa oração? Em todo o tempo e lugar. Aleluia. É uma oração constante. Talvez a gente fica ocupando os nossos pensamentos com coisas que não edificam. Mas quando nós estamos em Deus, os nossos pensamentos estão ocupados através da oração. E o Senhor, Ele protege, o Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele faz
infinitamente mais. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, clamar, colocar a nossa vida no altar. Então, o apóstolo, ele traz aqui algo que a gente precisa colocar também no nosso coração, amém? Ele vai dizer: portanto, meus amados e muito queridos, olha o tratamento do apóstolo Paulo para com aqueles que estão no ministério com ele. Preste bem atenção aqui, gente. Não perca aquilo que Deus tem falado conosco. Então ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estarei assim firmes no Senhor, amados. Então é um tratamento assim de pai para com os filhos. Eu acho assim, até mais, né? O apóstolo, ele tem um amor tão grande. Ele diz assim: rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço, aleluia, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, aleluia, que trabalham comigo no Evangelho, e a Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então ele traz um carinho para expressar a respeito daqueles que têm trabalhado no Evangelho com ele. E agora, quando ele fala desse amor tão grande, né, e desse cuidado para estar protegendo e ajudando aquelas mulheres, ele fala assim aos outros, a todos, né, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. E às vezes a gente passa o dia, a gente corre para ali, corre para lá, mas a gente tem que entender que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Há uma proteção, há um cuidado. Você foi escrito. Talvez você fale: não é um momento agora, mas vai chegar aquele momento que o Senhor, ele virá te buscar com uma comitiva de anjos. Fala: seu nome foi escrito aqui, entra para a glória, está preparado para você desde a fundação do mundo. E a gente precisa entender isso, que há uma recepção para mim e para você naquele grandioso dia. E isso nos conforta, porque o Senhor, ele está presente em todo o processo de nossas vidas. A tristeza aqui nessa terra, quando a gente perde um ente querido, mas nós sabemos que a alegria no céu, quando a gente vê uma pessoa que aqui na terra, ele deixa de existir aqui na terra, morre aqui na terra, mas a palavra do Senhor diz que ele vive para com Deus. Nós precisamos entender isso, que os nossos nomes estão arrolados no livro da vida. No versículo 4 ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória de todos os homens, perto está o Senhor. Então o Senhor, ele está perto. Quando ele fala para nós regozijarmos, ele fala fortalecendo-se, meditando na graça do Senhor, na sua presença e na sua promessa. Amém? Nós precisamos estar regozijando, alegre. Quando ele fala perto está o Senhor, devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. E a nossa perspectiva, amados irmãos, e também do Novo Testamento, é de que a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é o quê? Eminente. A qualquer momento o Senhor, ele pode estar voltando. Logo devemos estar prontos, trabalhando e vigiando em todo o tempo. Então há um trabalho, nós não podemos ficar sem trabalho. Quem fica ocioso? Aquele que não trabalha. Quando nós estamos trabalhando, toda a ociosidade ela vai embora. E a gente precisa trabalhar para quem? Para o Senhor. A irmã Diva, ela diz assim: olha, foi tanto tiro, mas tanto tiro, que eu perdi a vontade de orar.
Eu tenho orado todo esse tempo, mas dessa vez parecia que o mundo estava acabando. E a gente precisa, amados irmãos, saber que nós estamos refugiados no Senhor. Nós precisamos entender isso. E há conforto em Deus, há alegria em Deus. E ela me telefonou, mandou mensagem. Tem horas que eu estou no trabalho, não dá nem para respirar. Tanta coisa, faz uma coisa daqui, outra coisa dali, não dá nem para respirar de tanto trabalho. Mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele está nos guardando, nos livrando. E a gente precisa realmente falar a respeito dessa segurança que nós temos em Deus. Então, o melhor remédio para a preocupação é a oração. Isto é, pelas seguintes razões. Mediante a oração, nós renovamos a nossa confiança e fidelidade no Senhor. Ao lançarmos a nossa ansiedade e problemas sobre aquele que tem, aleluia, cuidado de nós, a paz do nosso Deus, ela vem guardar os nossos corações e mentes, como resultado da nossa comunhão com Cristo. Deus nos fortalece para fazer todas as coisas que Ele quer que nós venhamos fazer. Recebemos misericórdia e graça e ajuda em tempos de necessidade. Temos a certeza de que todas as coisas que Deus, aleluia, permite que nos aconteçam, concorrerão para o nosso bem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos colocar a nossa vida, as nossas petições diante do Senhor. Então, mediante a nossa oração, vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Aleluia. Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Glórias a Deus. Vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glórias a Deus. O Senhor, Ele tem cuidado, aleluia, de nós. 1 Pedro capítulo 5, 7. 1 Pedro capítulo 5, aleluia, 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vai dizer assim:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Quando ele fala da paz de Deus, que vem guardar os nossos corações e mente como resultado da nossa comunhão com Cristo. Em Colossenses 3,15 vai dizer, vamos até Colossenses 3,15. Oh, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Colossenses 3,15 vai dizer assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, que essa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha dominar os nossos corações, que nós venhamos guardar os nossos corações, né? Porque muitas vezes nosso coração quase sai pela boca por algumas coisas que têm acontecido à nossa volta, mas nós precisamos nos aquietar diante do nosso Deus. Amém? Em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aleluia, vai dizer assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então nós precisamos chegar ao trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para alcançar dele a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados nesses tempos difíceis. Amém? Então, nos tempos difíceis, nós possamos, aleluia, e podemos encontrar em Deus essa paz que excede todo entendimento. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em outras versões está: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Há cuidado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender que nós somos o propósito, o decreto de Deus nessa terra. Então, a gente muitas vezes fica até triste com situações que têm acontecido à nossa volta, mas eu quero te dizer que até mesmo a sua persistência em servir a Deus, a sua firmeza em estar colocando a tua vida diante do Senhor, as pessoas olham para você e as pessoas têm, através da tua vida, um testemunho vivo da eficácia do poder sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é exemplo de vida para todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Prova disso, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, as pessoas, ela tem se inspirado nas Sagradas Escrituras, ela tem se inspirado, aleluia, no sobrenatural de Deus, através da tua vida, a tua firmeza, o teu cuidado para com a palavra de Deus. Você tem sido um testemunho, você tem sido verdadeiramente uma pessoa que está firme em Cristo, e as pessoas se aproximam de ti por causa dessa firmeza, por causa desse amor, dessa busca do Espírito Santo do Senhor. Então isso é importante
e nós, conforme diz a palavra do Senhor, não estejamos ociosos por coisa alguma. Nós precisamos estar prontos para toda e qualquer situação. Nós não podemos de maneira nenhuma, na hora de situações difíceis, na hora de você ser pedra, rocha, você se desesperar, na hora difícil você você desaba a chorar, a pessoa olha para você, esperava que ele ia me consolar. Olha como que está ele, eu que tenho que consolar ele, né? Ele está firme na rocha, ele está firme em Cristo. Olha como que ele está aí, conforme um prego na manteiga. Olha conforme ele está esborrachado, conforme aquela água que bate nas montanhas, e a montanha desce com a água, com tudo. E quem eu vou me firmar? Quem eu vou buscar segurança? A gente precisa buscar segurança em Deus. Mas aqueles que se refugiam no Senhor também tem que ser aquela pessoa que está firme e pronta a orar, pronta a consolar, aquela pessoa que deve estar pronta a ajudar aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então, nesses momentos de turbulência a qual nós estamos passando, nós precisamos também orar, nós precisamos clamar por aqueles que estão à nossa volta. É só o Senhor quem pode cuidar, é só o Senhor que pode socorrer, e nós temos essa alegria, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? Oremos. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, ó Pai. Muito obrigado pelos Teus cuidados, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e a Tua boa mão tem feito toda a diferença na minha vida, na vida dos Teus filhos e filhas. Opera, Senhor Deus, com o exército do céu, ó Pai. Faça resplandecer, Senhor Deus, a Tua glória sobre nós, pois nós necessitamos do Senhor, ó Pai. Como o primeiro dia da semana, Pai. Aleluia, Senhor Deus, nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, dia após dia, Pai, aleluia, estar firmados no Senhor, pois o Senhor é a nossa rocha eterna, é a rocha da nossa salvação. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos proteja, nos guarde, Pai, livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, livra-nos de sermos enganados, ó Pai, aleluia, com homens fraudulentos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, sobre o Teu povo, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder transformador, ó Pai. Deus de Israel, venha, Senhor Deus, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, homens e mulheres, ó Deus de Israel, cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Guarda, Senhor Deus, aqueles que estão à nossa volta, Pai, os nossos familiares, ó Pai. Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, a nossa agenda, Senhor Deus, aleluia, do Zap, Pai, aquelas pessoas que nós comunicamos, falamos com elas, ó Pai. Deus, esteja protegendo e guardando, essa é a nossa oração, Pai. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos nossos grupos de orações, ó Pai. Deus, esteja, Senhor Deus, encontrando elas, ó Pai, e derramando, Senhor Deus, da virtude do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, guarda, Senhor Deus, os pastores, ó Pai, em Cascadura, Pai, guarda, Senhor Deus, as lideranças, ó Pai, eclesiásticas, Pai, guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o Rio de Janeiro, ó Pai, debaixo das Tuas mãos potentes, guarda, Senhor Deus, toda a membresia, Senhor Deus, todos os Teus filhos e filhas, ó Pai, que possam, ó Pai, aleluia, serem alcançados pelo Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos, ó Pai, por conversões, ó Pai, no Rio de Janeiro. Nós oramos, ó Pai, para que venhamos melhorar, Senhor Deus, para agradar o Teu coração. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que mais e mais pessoas, ó Pai, estejam sendo alcançadas, ó Pai, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Venha, Senhor Deus, aleluia, nos capacitar, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho, ó Pai, a anunciar o Teu nome às nações. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Parabéns, Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo tempo, nosso Deus tem sido maravilhosíssimo. Amém? Está terminado. Em nome de Jesus.